Inspirado pelo pai, Fenelon Miller, uma das lendas do judô brasileiro, campeão sul-americano e bronze nos Jogos Pan-Americanos do México, Davi começou no judô aos 6 anos e atualmente está entre os melhores atletas do ranking mundial na categoria mais 100 quilos. De lá pra cá muita coisa aconteceu e o garoto de 6 anos hoje tem mais de 130 quilos, conquistou diversos títulos nacionais e internacionais, como a prata no Mundial de Budapeste em 2017, o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015, no Grand Prix de Cancún 2017 e no Grand Slam de Ekaterimburgo, Rússia, 2017. E mais do que isso, se tornou uma referência no esporte em um local de pouquíssima tradição. Seja bem-vindo, Davi Moura. Valeu, prazer enorme estar aqui. Obrigado pelos presentes aqui. Muito bom estar aqui, poder falar da gente, da nossa trajetória aí, né? Quem sabe ajudar a galera que está assistindo. E eu peço aqui que a gente, como estava fazendo antes aqui, que a gente fuja um pouquinho do judô. Show de bola. E fale sobre a vida, que eu quero aprender bastante. Massa demais, sensacional. Agradecer também a presença do meu amigo aqui, Adilson. Amanhã a gente vai gravar o episódio do Adilson, então não vou me aprofundar tanto na história dele. Mas é uma honra ter você aqui participando. Se eu fosse ler aqui o currículo do Davi e do Adilson, ia acabar o episódio, não ia dar tempo, cara, porque são dois caras assim incríveis. Adilson, obrigado, cara. Obrigado pelo convite, parceiro aí, o Davi também, bater um papo, falar de coisas em comum também, coisas da vida, do cênica, do extensivo, da parte de finanças. Isso acho que dá para agregar para todo mundo, né? Sensacional. Agradecer também nosso produtor aí, o Sandro, da Alpha Weddings. Agradecer o pessoal da Egregor Arquitetura, que disponibilizou, montou todo esse espaço aqui pra gente. E temos um agradecimento especial hoje aos nossos amigos aí da Puríssima, acho que eles viram ali nos episódios aparecendo Puríssima, pô, entraram em contato aí com a gente. Hoje é por conta deles. Agradecer muito o pessoal aí. Inclusive, eu ouvi uma história lá da Puríssima, Davi, que você é um grande campeão, mas que você tomava um pau na natação para um cara chamado Felipe, cara. Que história que é essa aí? O Felipe falou que ele detonava você na natação, cara. Pior que é verdade, cara. Pior que é verdade mesmo? Achei que era só migué dele, Eu cara. chamei ele para fazer um treininho de judô, ele não quis, falou não. Larga a mão, vai descontar, né? Deixa pra lá. Mas pior que o Felipe era... Eu ficava em segundo, ele ficava em primeiro, cara. Caraca, Queria que legal. matar ele, né? Mas gente boa demais, grande amigo aí. E ainda bem que eu não fui pra natação, fui pro outro lado, fui pro judô. Não, depois puxa a orelha dele lá, que eu tô tentando convencer ele a fazer um episódio aqui. Ele fica, não sei se eu tô pronto, não sei que. É só conversa fiada, né, cara? Pronto. Não, Felipe é complicado, né, cara? E eu queria começar fazendo uma pergunta sobre o início dessa trajetória, dessa vida, como que foi. Você também é do Exército, né? Conta um pouco pra gente da sua jornada, onde tudo começou, o seu contato com o esporte. Você teve contato com vários esportes diferentes antes de fixar no judô, né, cara? Como que foi isso? Conta um pouco pra gente. Pra não ficar aqui, né, falando o tempo inteiro, eu vou tentar resumir bastante, até porque já falei várias vezes assim, mas não tem como não falar que meu pai foi atleta da seleção brasileira, né? Então eu cresci ouvindo histórias de viagens e conhecendo os amigos do meu pai e histórias do Japão, da Áustria e não sei o quê. Então assim, a galera me pergunta, pô, você sempre teve sonho de ser campeão e tal? E a verdade é que eu sempre tive um desejo de viajar o mundo inteiro fazendo esporte, entendeu? Meu sonho nunca foi ser um grande campeão, ganhar medalha. Hoje, mais velho, eu consigo olhar para trás e ver que a minha motivação foi realmente viajar o mundo inteiro. E conheci 45 países diferentes, várias vezes para o mesmo país, né? Só para o Japão eu viajei 15 vezes, para a Rússia mais de 10, para a China. Caramba, que legal. Então assim, normalmente a galera fala comigo, né, sobre, pô, você ganhou tal medalha, é muito legal assim, mas quando eu lá na minha cama, sozinho, avalio o que eu ganhei nesses 10 anos de seleção brasileira, eu acho que o mundo ter ficado menor para mim do que é para a maioria das pessoas foi um ganho gigantesco, principalmente pro daqui para frente, né? E eu sou muito grato ao judô por isso. Pulei alguma etapa aqui, mas voltando, eu comecei judô como brincadeira desde criança, né? Na academia do meu pai, que depois virou um colégio, que é o Colégio Ibero-Americano hoje.
E sempre fiz todo tipo de esporte, sempre fui muito ativo, né? Assim como o meu filho é hoje, eu acho que ele me puxou um pouco. Energia para dar e vender. Então na escola eu fiz vôlei, futebol, natação, até hipismo eu fiz. Caraca, meu. Eu adorava, né? Gastava energia ali tudo e o judô sempre ali, como uma brincadeira, 2, 3 vezes por semana. Cara, fui lá com 20 anos de idade, tive uma lesão com 15 anos, fiquei um tempão sem treinar judô, voltei a fazer judô com 19 anos de idade. Com 20 anos de idade eu comecei a competir, mas assim, sem pretensão nenhuma, que eu tô contando isso porque na verdade é um absurdo. Um cara de 20 anos, faixa roxa ainda, vai fazer judô e fui competir como brincadeira. Fui pro estadual, ganhei, fui pro regional, ganhei. Falei, pô, eu vou pro brasileiro. Fui pro brasileiro e fiquei em terceiro. E eu não tinha nem noção do que isso significava. Quando eu voltei pra cá, a galera ficou assim, ó. É gigante, foi cara. Bronze no brasileiro, aqui ninguém... Era raríssimo alguém conseguir uma medalha brasileira. E aí eu fui convidado para participar da seletiva, no final de 2009, seletiva Londres 2012, em 2009. Seletiva olímpica. Aí a galera me explicou, pô, se você ganhar essa competição, você tá na seleção brasileira. Caraca, falei, meu. Tá de brincadeira. Como foi pra sua cabeça isso daí, meu, lidar com Cara, isso? hoje eu vejo que foi uma vantagem, assim, incrível, porque eu tinha uma vida aqui já, eu trabalhava, né, eu cuidava já das 2 cantinas da escola dos meus pais, tinha minha graninha, eu fazia como um hobby, era uma brincadeira. Então, você imagina, eu cheguei lá para lutar a seletiva olímpica, sem pressão nenhuma. Ganhei a seletiva olímpica. A primeira que eu fiz, ganhei, fui campeão. Então, em 2010, eu estava na seleção brasileira. Ia lutar o Grand Slam do Rio de Janeiro, Copa do Mundo de São Paulo, que tinha na época, e mais umas 2, 3 viagens pelo mundo já. Aí que eu falei, pô... Aí meu pai chegou pra mim, e aí, vai só curtir essa onda ou vai ser atleta, né? Aí eu falei, pô, vou ser atleta, mas é o que eu queria, né? E meu pai e minha mãe sempre deram muito apoio, assim, tipo... Eu tinha cantina lá, tava começando a fazer alguns negócios lá, enfim, tocando minha vida. Aí minha mãe, principalmente, me falou, filho, que escola vai estar sempre aqui pra você, vai surfar essa onda, vai... Aproveita. Agora é a hora, depois você não vai ter mais essa cara. oportunidade. E aí fui, cara, as coisas foram assim... eu tive essa sorte, né, que é muito raro isso acontecer, mas eu tive essa sorte de... Tudo era uma festa pra mim. Tô indo pra competição, eu não queria nem saber se ia ganhar ou não. Eu tava com a camiseta da seleção brasileira, eu tava olhando os caras que eu era fã, sabe? Thiago Camilo, Leandro Guilherme, Flávio Canto. Mesmo, né, meu? Pô, tô aqui com esses caras, velho. Que massa. Aí eu acabei, no fim das contas, aprendendo a lidar muito bem com a derrota. Eu acho que isso é algo importante pra gente falar pra qualquer pessoa. Qualquer um. Eu não conheço uma pessoa no mundo, por mais bem sucedido que ela seja, que não teve em algum momento que lidar com a derrota, com a frustração, com as coisas ruins que acontecem, né? Esse cara que você estava comentando um pouco antes sobre a antifragilidade, né? Exatamente. Estava indo por esse caminho aí, né? Do cara que o vencedor é aquele cara que a pessoa costuma dizer muito no meio da luta, né? A faixa preta é a faixa branca que não existiu, né? Exatamente. Qual foi a maior frustração assim que você teve então e como lidar, como foi lidar e superar com essa situação? Cara, eu acho que a gente tem uma tendência natural a ficar sempre procurando o que está faltando, né? E não olhar para o que a gente já tem. E o esporte de alto rendimento é sempre o que está faltando. Não interessa o que você já ganhou. Qual que é a próxima competição? Qual que é o próximo ouro? Qual que é o próximo objetivo? Qual que é a próxima Olimpíada? E assim, eu, ao longo desses 11 anos agora em 2021 de seleção brasileira, eu não fui para várias competições, inclusive 2 Olimpíadas, mesmo tendo sido o número 1 do ranking mundial. Eu tenho um cara na minha categoria, que é o Rafael Silva, o Baby, que foi para a Olimpíada de Tóquio agora no meu lugar. Sim. Desde 2016 eu disputo a vaga olímpica com ele. Cheguei de estar na frente em vários momentos dele, tipo, em alguns momentos que seria a Olimpíada, se fosse hoje, seria eu. E perto da Olimpíada ele me passa e foi para 2016 e foi agora para Tóquio. Ou seja, dentro do esporte são as 2 grandes frustrações que eu tive que lidar. Mas a história, mais uma vez, trazendo o estoicismo, né? Não é o que acontece, é como a gente enxerga o que acontece que importa. Em 2016, por exemplo, eu estava ali nono, 8º do ranking mundial. Ele ficou em 7º, ficou na minha frente, foi. E eu falei, bom,
minha carreira não acabou, eu não vou para a Olimpíada, mas ainda tem próximo ciclo, né? Continuei treinando pra caramba, me sentindo bem e tal. E aí o que aconteceu? Em 2017, um ano depois dessa frustração de não ir para a Olimpíada no Brasil, com a minha família lá, né? Inclusive fui lá assistir com a minha família, que já tinha comprado ingresso para me assistir, fomos assistir ele. Eu usei isso como combustível, como motivação. E 2017 foi o melhor ano da minha vida, da minha carreira profissional, em termos de resultado, né? Eu ganhei tudo em 2017. Eu ia para uma competição e sabia que eu estava no pódio. Tanto que acabei o ano em número 1 do ranking mundial e fui vice-campeão mundial. Ganhei medalha no Grand Slam de Tóquio, que é um Grand Slam assim... Tem 4 japoneses em cada categoria, fortíssimo. Caceta. Raríssimo ter uma medalha de Grand Slam de Tóquio no Brasil. E assim, então em 2017 eu consegui atingir várias metas de vida da minha carreira, assim. Logo após não ter essa frustração de não ter lutado a Olimpíada. Então eu acho que assim, o que eu fiz? Eu não vou para a Olimpíada. Não preciso ficar chorando, não preciso botar um peso maior do que isso tem de verdade. Qual o problema de não ir para a Olimpíada? Quem que falou que se você não for para a Olimpíada... E muita gente também tá errado, empresarial isso é como combustível, né? Assim, porque as pessoas elas olham a derrota como uma derrota, assim, como um fim, não como um trampolim para uma melhora, né? Seja na parte pessoal. Foi perfeito o que você falou, que todo mundo em algum momento vai precisar lidar com esse sentimento. Todo mundo vai passar por um obstáculo, vai passar por uma frustração. E todos os maiores CEOs, executivos, as pessoas de maior sucesso, atletas do mundo, eles sempre falam que o que importa não é aquilo que acontece, mas como você reage. O que você vai fazer com aquilo, como você vai seguir dali em diante. Conseguir transformar e usar isso como combustível de alguma forma é essencial, porque, cara, sua vida não acabou ali. Tá, beleza, como que você vai dar continuidade? Acabou ali, vai ficar em deprê, na merda pra sempre? Você precisa encontrar uma forma de sair dali, né? E às vezes não é só como a gente enxerga, às vezes é realmente o que aconteceu. Tem um livro do Ryan Holiday, não sei se vocês seguem, chama The Obstacle is the Way, ou seja, o obstáculo é o caminho. Então, assim, talvez na minha vida a melhor coisa que tenha acontecido era eu não ter ido para a Olimpíada, mesmo que naquele momento você não enxergue isso, entendeu? Hoje eu enxergo porque já passou. Talvez se eu tivesse ido para a Olimpíada, não tivesse ganhado medalha, meu ano de 2017, as minhas conquistas talvez não teriam acontecido. Então, assim, você olha para trás e vê que as coisas ruins fizeram sentido depois, por que acontece hoje não vai fazer sentido daqui a pouco? Então, calma, né? Não se desespere. Eu acho que cabe a gente a buscar a antifragilidade e sair sempre melhor do que de qualquer coisa que aconteça. Perfeito. Esse ano eu perdi meu pai, que era um grande ídolo, exemplo, e o Sêneca me ajudou. Ele manda uma carta pro sobrinho dele lá, falando sobre luto, sobre perder as pessoas, sobre a morte. E, cara, uma das coisas que ele fala dê ao luto o que a natureza pede, não o que a sociedade pede. Então eu comecei a pensar, falei, cara, as pessoas me abraçavam, né? Pô, seu pai foi, putz, aquela coisa pesada assim. Eu falei, cara, vou levar uma mensagem positiva para as pessoas. Quem eu encontrar, eu falava, cara, tive um pai maravilhoso que me educou até os 33 anos de idade, estou aqui firme, forte, pronto. Eu sou muito mais grato por esses 33 anos do que o que faltou, do que eu não vou ter ele daqui para frente. Tem gente que perde o pai com 2 anos, com 5, com 7, eu perdi com 33. Ele conheceu meu filho, então assim, ou você olha para o que falta, ou você olha para o que pro que você teve e é grato por isso. E esse olhar e essa perspectiva afeta diretamente como vai ser sua vida, né, cara? Para onde você vai direcionar tudo isso. Ô, Davi, eu queria fazer uma pergunta, cara. Uma coisa que eu acho muito interessante na sua história é o fato de, apesar de tudo que você conquistou, tudo que você, toda a sua jornada, você sempre permaneceu muito ligado à cidade de Cuiabá. Como um atleta de alta performance, com certeza você já deve ter tido a oportunidade de treinar no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos Estados Unidos, não sei de onde, mas eu sempre tive essa leitura, a gente não se conhecia, mas eu sempre tive essa leitura que você sempre teve essa relação com transformar Cuiabá, com construir aqui um polo do esporte, impactar a região daqui. Já vi que você muitas vezes trouxe pessoas do mundo inteiro para cá para treinar aqui.
Como que funciona essa sua relação com a cidade? Sempre existiu? Que momento que você despertou esse interesse, essa conexão com Cuiabá? Como que é? Cara, primeiro que eu sou apaixonado pela nossa cidade desde que, né? Óbvio, desde que me entendo por gente. E quando eu entrei na seleção, como foi aquela história toda, várias coisas me prendem aqui, né? A paixão pela cidade, os amigos, tudo. E conheci minha esposa, mãe do meu filho, muito novo. Eu tinha 19 anos e ela também tinha 19 anos. Então, assim, 19 anos, aquela história, né? Ou eu me mudo e ela vai junto e tal. Mas, enfim, eu apaixonado. Comecei a refletir assim, será que vale a pena eu, né? Acho que isso serve até pra galera dos negócios também. Acho que toda escolha na vida, você tá escolhendo alguma coisa, você tá abrindo mão de várias outras. Sim. E todo mundo falava pra mim, cara, se você não sair de Cuiabá, não vai ter jeito. Se você não sair de Cuiabá, todo mundo, inclusive aqui e lá, né? Onde eu ia em São Paulo, os caras da seleção, não, se você ficar lá, não tem jeito. Aí eu cheguei em casa, meu pai e minha mãe, graças a Deus, têm uma condição muito boa. Eu falei, olha galera, eu quero viver essa onda aí, quero lutar judô, mas não quero sair daqui. Primeiro porque eu não vejo sentido eu sair daqui e abrir mão de tudo isso aqui, da nossa família e tal, para ser um grande campeão e voltar sem conexão com as coisas. E segundo que eu falei, pô, se eu não fizer isso, toda a próxima geração vai acreditar que se não sair daqui não tem jeito, né? E se eu conseguir, onde quer que eu consiga chegar aqui, a gente vai estar aí asfaltando um caminho para outros, né? Eu acho que hoje a gente conseguiu cumprir esse papel. Eu acho que hoje, não só no judô, mas atletas com sonhos olímpicos, com sonhos grandes aqui do nosso estado, que já me falaram, inclusive, pô, você fez algo que me fez acreditar no que eu posso também, entendeu? E aí meu pai e minha mãe falaram assim, meu filho, o que você quiser, o que você precisar, nós vamos te apoiar como a gente puder. Então, beleza. Construímos, fizemos uma academia de musculação que eu precisava, um tatame. Aí comecei a chamar a galera para vir treinar, passar uma semana, passar um mês. Uma galera do interior, falei, vem morar aqui. Comecei a aluguei uma casa para os caras morar. Cara, hoje a gente conseguiu ter, assim, sem dúvida nenhuma, o melhor treinamento de judô para peso pesado do Brasil é aqui hoje. Caraca! Sem dúvida. Nem em São Paulo você encontra. Então, assim, uma coisa levou a outra e hoje, por ter condições de fazer isso, por investir nessa... A gente tem realmente um grande centro de treinamento de judô, referência no Brasil. Eu recebo toda semana mensagem de gente do Brasil inteiro pedindo para vir treinar por conta própria. Falo, vem, eu tenho aqui um quarto na academia, tenho uma casa, né? E aí isso aconteceu, cara. É claro que isso foi um processo, mas eu percebi que ao longo desse caminho eu poderia mudar a história. A princípio do judô, depois eu percebi que poderia ser até do esporte do nosso estado. Mostrando que, cara, as dificuldades estão aí para ser superadas, né? E nem sempre é o caminho mais fácil, nem sempre... Uma coisa, se parece uma coisa bacana, foi do interior, o filho de um ex-aluno da faculdade, o Wagner, aí ele foi treinando com você, né? O Wagner... Tinha dificuldade com peso, para lidar com isso, tinha uma coisa até psicológica, né? E aí o pai dele falou, pô, o que precisa fazer, né? Daí ele tinha, sei lá, uns 9 anos de idade, ele era molequinho, eu falei, pô, põe no judô uma coisa... Assim, talvez ele se ache lá, e ele começou brincando, acho que Nova Olímpia, assim, ele morava, Denise, né? E aí ele veio, quando eu vi pelo seu Instagram até, ele luta, falei, pô, que legal, cara, o cara tá competindo, não sei o quê, depois até entrei em contato com ele, eu falei, cara, que legal, cara. Olha só a história, eu vou ter que contar, porque você puxou o assunto. O Wagner, além de ser um grande amigo meu, irmão meu, ele veio para morar em Cuiabá para treinar comigo, ele foi um dos primeiros que veio, se não o primeiro, de uma cidade de Denise, acho que tem 5, 6 mil habitantes, 7 mil habitantes. E o Wagner, assim, bem resumidamente, ele veio, treinou com a gente conseguiu construir equipe, um ajudando o outro. O Wagner foi campeão de uma Copa do Mundo internacional, representando a seleção brasileira. Foi medalhista em brasileiro, medalhista Troféu Brasil. Hoje é um cara formado em educação física, um cara várias habilidades, com a saúde muito melhor. O Wagner é um dos caras que eu tenho orgulho de ter. Eu olho para ele hoje e vejo que eu tive alguma coisa a ver com o sucesso desse cara, entendeu? Você crê que eu falei, como ele é de pequeno, você vê que é uma coisa que você, por meio do esporte, conseguiu para a vida do cara, assim, uma formação. Tudo bem, vai passar daqui a pouco, ele não é mais atleta, mas a formação dele teve a base. O legado, né, do que ficou. Isso é o que você mencionou, duas coisas eu achei muito bacana. A questão de
inspirar e pavimentar o caminho para uma outra geração. Isso aqui que eu estou fazendo aqui, inclusive aí que surgiu o podcast, surgiu tudo isso, foi com esse intuito de inspirar pessoas. Porque, cara, a gente tem muita história foda aqui, de empreendedores, de executivos, de atletas, de artistas, coisas incríveis. E falei, cara, pô, esse lance de podcast é legal, mas eu sempre via de outras regiões, de outros lugares. Falei, meu, tem uma história maravilhosa aqui e ninguém tá contando. Pô, eu vou contar, porque eu acredito muito na questão de você inspirar pessoas, mostrar que é possível. Pode não parecer, mas eu já fui um atleta amador e eu enfrentei um momento de decisão, assim. Ele fica me zoando, mas ele era meu reserva. Meu pai, ele fez essa pergunta pra mim, quando chegou ali no... Até os 17 anos de idade, meu plano era ser jogador de futebol. Só que aí chegou ali, meu pai falou, e aí? Você vai seguir isso mesmo? Você quer isso? Pô, a gente viaja, a gente faz o que tem que fazer e tal. Ou você vai estudar? E aí eu já tinha disputado alguns brasileiros. Quando eu viajei, a gente foi engolido lá fora. A gente não tinha quase nada de estrutura. A gente treinava por conta aqui. E eu falei, cara, não vai rolar, Não tive coragem de tomar esse passo. E aí eu sempre fico pensando hoje, poxa, eu gostaria de ter tentado, gostaria de ter ido além, mas talvez se eu tivesse alguém que eu pudesse me inspirar e, pô, é possível seguir isso? Quantas histórias deixam de existir porque a pessoa não teve alguém que liderou o caminho, que pavimentou o caminho? Eu acredito muito nos frutos que podem surgir dessa jornada, cara. E entender que talvez você com 17 anos tivesse só tentado, talvez você não tivesse conseguido. Mas talvez teria valido muito a pena o tentar, entendeu? Até os 19, até os 20 anos. Porque você começa a avaliar a vida assim, hoje, né? A gente com 17 anos começa a pensar, tem que entrar logo na faculdade. O tempo pra gente... Perder um ano de estudo é o fim do mundo, cara. Acabou. E depois a gente vê que, cara, que bobeira, né, cara? E, mais uma vez, você vê que culturalmente, quando você viaja o mundo inteiro, você vê que cada país tem sua... É diferente. Aqui no Brasil, eu falo pro meu afilhado, tem 15 anos. Cara, calma, velho. Você pode formar um terceiro ano. Não precisa descobrir o que você quer pro resto da sua vida com 18 anos de idade. Calma. Vamos trabalhar, vamos pensar. Você quer ser o quê? Eu gostaria de ser atleta. Experimenta. Passa 1 ano, 2 anos como atleta. Você vê se é isso mesmo que você quer. Tem muita gente que sonha, quero ser um CEO de uma grande empresa. Você sabe como que é a vida do CEO? Você sabe se é isso mesmo que você vai querer fazer? Perfeito, cara. Perfeito, meu. Aí você paga um preço gigantesco para chegar lá e ver que não era. Aí começa, né, tomar antidepressivo, beber todo dia, porque criou um sonho na sua cabeça e chegou lá, não era o que é. E assim é com tudo, a vida de atleta, você tem que experimentar as coisas, mas fugir do assunto aqui Não, pô, tá maravilhoso o que você tá falando. Inclusive, eu transformei isso num aprendizado. Porque eu não queria mais ter esse sentimento de ter tido a oportunidade, não tentei, não fiz, não sei o que. Eu falei, cara, eu nunca mais quero sentir isso. Então hoje eu levo para os negócios, eu levo para os empreendimentos, levo para as oportunidades que aparecem na vida e taca pau, cara. Você tem que testar, você tem que dar a cara, você tem que ver como você leva a dúvida, né? Eu acho que aí que eu falo de redefinir o sucesso. Quando a gente fala assim, eu poderia ter tentado, não é para imaginar se eu poderia hoje ser o Neymar, né? Talvez você ter tentado tiraria toda essa dúvida que até hoje talvez você carrega assim, e se eu tentasse, né? Só isso já teria valido a pena, talvez. Poderia ter dado certo também. Uma coisa a gente tem certeza, nunca ia dar certo se você não tentar, né? Você erra 100% das vezes que você não faz. Mas sabe o que você poderia descobrir também? Que você poderia descobrir que a vida de atleta de futebol não é pra você, que você não gosta, entendeu? Com certeza. Tem uma frase que é legal demais que eu não lembro nem de quem é, mas se eu preciso te convencer todo dia de fazer alguma coisa, essa coisa provavelmente não é pra você. Não é pra você. E tem muita gente que depende, né, dessa motivação, depende de falar com o psicólogo, depende de falar com o coach para motivar ele. E aí entra toda uma conversa aí que a gente pode puxar, mas... Não, vamos para onde levar. Mas, cara... Dia falando de descobrir o que era uma conhecida. Eu falei assim, preciso descobrir qual que é a minha arte e viver disso, né? Eu falei, pô, isso aí é com você, né? Você tem que olhar pra dentro, o que você faz fala assim, isso aqui eu faço legal, e gosto de fazer isso aqui. E vai, né? Essa posição de ter que sair fora, comentando um pouco, mamãe, a gente bate mais o papo sobre isso, mas... tô aqui em Cuiabá, pô, mas você ficou entre os 10. Porque assim, você fica naquele negócio que é eixo Rio de São Paulo, e ali que gira o mundo,
o resto tá à parte. E não, né? Como você falou, você tem capacidade, tem alguém que te inspira, vamos atrás, né? Vamos buscar conhecimento, buscar treinar, errar e tentar melhorar sempre. Então, isso é legal, né? Você vê que você está num lugar que está distante, mas você pode também se dar bem nesse local e ser inspiração para outras pessoas, né? E aí, até que você falou agora sobre sucesso, assim, que o sucesso, o que é sucesso? Faz muito subjetivo, né? Então, na sua visão, enquanto um atleta, o sucesso para você seria o quê? Tá no título, lá, né? Tá na medalha ou tá aqui dentro? É melhor você ser campeão olímpico insatisfeito ou um campeão brasileiro feliz da vida? O que é melhor? Não sei. Sensacional. Cara, com o que a gente tava... Foi com o Alexandre, acho que a gente estava conversando, né? Que ele citou o exemplo do Schumacher e do Rubinho. Eu falo, se você for olhar só o título, cara, Schumacher é o cara. Mas pro cara que é apaixonado por corrida, estar na Fórmula 1 durante tantos anos na Ferrari, Rubinho foi o cara, meu. Então... Cara, é você entender qual é a sua perspectiva, e eu gosto de motivar muito que as pessoas descubram o que é o sucesso para si. Porque não é o que te falam, não é o que a sua família fala, não é o que a sua religião fala, não é o que a sociedade fala para você. Você precisa descobrir o que é sucesso para você. Porque, meu, é a sua vida, é a sua visão, suas atitudes, é a sua pele que está em jogo. Você precisa descobrir qual que é a sua área, qual que é o seu propósito. Você precisa se desenrolar nisso, cara. Pode demorar muito tempo, tem gente que consegue descobrir isso mais cedo, mas de alguma forma você precisa buscar isso, buscar e entender isso daí, né? Você tem muitos anos de hoje, vejo essa exposição de redes sociais também, né? Os haters, né? Os caras que usam perfil fake para detonar, né? Queria ver agora o cara, o brasileiro lá do arremesso, o cara ficou só em quarto. Pô, você viram que o cara tava treinando, cara? Né? Então, assim, então o cara cria esse negócio que é só uma medalha, que é o sucesso, né? Eu quero, pô, que o cara aqui não tem dinheiro quer fazer sucesso, mas o que é sucesso para você? É subjetivo, né? Então você ficar no mundo. E, poxa, você tem um filho que está numa escola bacana, que tem um plano de saúde, sabe, que está bem e tal, isso é sucesso, cara. Cara, o sucesso em quê? Né? Sucesso financeiro, às vezes o cara tem sucesso financeiro e abriu mão do sucesso com a esposa dele, às vezes a esposa dele não gosta dele mais, quer separar dele, o filho não quer nem ver ele nem pintado de ouro. E aí você começa a ver sucesso em que sentido, né? Pra quê? E cada vez mais a gente começa a ver que o sucesso está aqui dentro, né? Você está bem consigo mesmo. Mas o que você falou dessa pergunta, que eu fiquei pensando aqui, né? Cada um tem que encontrar o seu sucesso, né? Que seria pro Davi Moura, o que é o sucesso? Né? Eu acho que as pessoas têm que se perguntar, talvez uma coisa que ajuda muito, que é difícil, bem honestamente, sozinha. A pessoa para e se pergunta assim, se eu ganhasse na Mega Sena hoje, o que eu faria da minha vida? Se dinheiro não fosse uma questão. Eu me fiz essa pergunta e falei, eu faria judô. Eu viajaria o mundo inteiro. Então assim... Que legal, cara. Pra mim, era isso. Eu não tinha dúvida, entendeu? Porque quando você começa a avaliar que você faria isso... Tem gente que pensa, pô, você pensou em desistir? Claro que não, nunca. Eu tava feliz só de estar ali. Eu nunca foi pela... Sabe? Glamour, já pensei fisicamente várias vezes em desistir de um treino, não ir para uma competição, mas se você tá ali por um motivo que veio de dentro, que não é pela medalha, não é pelo... Pô, você gosta de pescar? Você já pensou em desistir de pescar alguma vez? O cara vai falar, tá louco, não, mas pode ser que você não pegue nenhum peixe. Pra mim, judô é isso, sempre foi. Eu fiz judô. Pra mim, o judô é o seguinte: é um hobby meu que virou uma profissão. Como que eu vou desistir disso? Cara, que legal. Agora eu tô num momento de transição porque realmente eu não tô aguentando mais treinar tanto. Não consigo mais recuperar tanto. Vou fazer 34 anos agora em agosto. E o atleta pensa sempre em ciclo olímpico, né? Uhum. O próximo ciclo olímpico de Paris eu estaria com quase 38 anos. Então. Já tô aqui de primeira mão, acho que Paris não vai rolar. Muita gente manda mensagem, né? Mas Paris é sua, eu te vejo em Paris. Alguns eu respondo, outros eu falo, acho que não. Pera aí, meu. Tem outras. Talvez na Torre Eiffel, na Champs-Élysées, por ali. Pô, mas falando sobre esse novo ciclo aí seu, então, cara, porque tem o Davi atleta e tem o Davi empreendedor também, né?
como foi o esporte, de alguma forma te ajudou a lidar com os negócios, com os empreendimentos? Como que foi para você aprender a lidar com marcas, com patrocínio, com pessoas, com fornecedor? Como que você se desenvolveu nesse sentido? Sua pergunta foi, né? Tem bastante coisa, né? Primeiro que o atleta precisa entender que a gente é uma marca, né? Eu, Davi, sou uma marca. Você quer colocar aqui o podcast na minha camiseta se eu agrego alguma coisa para sua marca ou não. Então, partindo desse princípio, eu tenho que ser um exemplo em todos os sentidos, não só lá no tatame, né? Não só como atleta. Tem que ser um cara... E eu recebi muita ajuda, né? Eu tenho um grande amigo que é o Flávio Canto, que é um medalhista olímpico, que foi muito bom nisso, e a nossa amizade, ele sempre me ajudou muito a lidar com esse tipo de coisa, de dar retorno, né? Produção de conteúdo e tal. Então acho que eu sempre consegui fazer um bom trabalho, sempre com querendo muito dar um retorno pro cara que quer me dar uma força, que quer me ajudar, que quer me patrocinar, porque, né, tem muito atleta que erra nisso também, por isso que eu tô falando isso. O cara conseguiu lá um contrato de 1 ano, um patrocínio X por mês, aí o cara, depois que conseguiu, entendeu? E eu sempre acreditei na construção do relacionamento. Não quero falar de todos, mas o Unimed Cuiabá, por exemplo, me patrocina desde o início da minha carreira. E foi uma coisa que começou pequena, a gente foi construindo uma relação e estamos juntos até hoje. Então, assim, eu acho que isso é muito legal, é muito importante para o atleta entender que é uma via de mão dupla, que você tem que estar sempre disponível, tem que estar dando de volta o que os caras estão acreditando. E eu sempre tive essa cabeça de pensar no próximo, né? Pô, se a Unimed Cuiabá entende que foi muito legal me patrocinar, provavelmente ela vai patrocinar outros atletas que vão surgir e tal. Então, assim, indiretamente eu estou ajudando as coisas. Né? Você coaduna com os princípios e valores da empresa, né? É porque eu já vi muita gente assim, não vou patrocinar atleta nenhum, não. Assim, porcaria, eu ajudo o cara, depois o cara não volta nem aqui nem para tirar uma foto, entendeu? Aí você fala, pô, realmente, alguém aqui passou e deixou sujo aqui a ideia, né? Então eu sempre acreditei também que eu, criando bons relacionamentos e eu ajudo os próximos aí que talvez eu nem conheço, e talvez nem eles saibam disso, mas as boas experiências que você tem aqui, você quer repetir, né? Então, se na sua empresa foi legal demais apoiar um sonho, provavelmente você vai fazer isso mais vezes. Eu não lembro do início da sua pergunta, fiquei me embolei assim nas respostas. Não, que isso, tá ótimo, cara, mas assim, do caramba essa questão de você pensar muito no que a sua marca no que você é. E isso se reflete não só no momento do tatame, no momento da luta, mas em todas as suas atitudes, em todas as suas ações. Isso seria, pensando no Davi Moura como uma empresa, né? A cultura, os valores dele. E eu acho que toda pessoa que tem um negócio, que tem um projeto, que tem alguma coisa, precisa ter isso muito bem definido. Quais são seus valores? Qual que é a sua cultura? O que te guia? E ter isso de uma forma muito sólida para construir relacionamentos sólidos também. Os relacionamentos são muito importantes. Não só o network, mas com os fornecedores, com os clientes, com os colegas, com os colaboradores. Você sempre precisa desenvolver relacionamentos sólidos a longo prazo. Como que você vai fazer isso se, cara, você tem uma parceria, na primeira você já dá mancada? Não tem como, é você fazer o seu melhor para construir coisas duradouras. Isso aí é sensacional. E você mencionou um pouco sobre você ajudar bastante, né, cara? Você tem vários projetos sociais envolvidos aqui na cidade também. Queria que você contasse um pouco sobre isso, até para, se tem alguma pessoa aí assistindo aí, entender como participar, como ajudar, como entrar nessa também, como que é. Cara, a gente, vou tentar resumir bastante, mas lá em 2015, eu tive contato com uma menina lá em Vargem Grande, a Sara. Eu falo sempre essa história porque realmente foi aí que me acendeu uma... eu fui convidado para ir lá fazer uma reportagem, enfim, eu conheci uma realidade que para mim não existia. Ela andava de bicicleta 40 minutos para chegar numa negócio da prefeitura lá, para dar aula para umas crianças de graça, tinha 40, 50 crianças lá. Judô isso? De judô. Eu fui lá, cara, vai, tira foto aqui, mas eu fiquei assim, essa menina não ganha nada, vem de bicicleta, uma menina, 40 minutos da casa dela. Caraca, meu. Aí eu cheguei em casa esse dia e falei, cara, e eu, velho? A menina, desculpa falar, mas ela não tinha nem pra ela direito, ela tava indo de bicicleta. E eu, né? Eu aqui com tudo isso não tô fazendo nada, e, enfim, aí
me despertou assim, falei, pô, e a história de causar, né, de causar impacto, de transformar e tal. E aí, cara, com essa minha amizade com o Flávio Canto, que há 20 anos atrás criou o Instituto Reação lá no Rio, que hoje tem 9 polos só no Rio de Janeiro, todos em favelas e... pulei uma etapa que eu criei o Instituto Davi Moura, pequeno, tal, uma coisa que eu teria que eu tinha esse cuidado que criança você não desadota, né? Então, você criou, você não vai mandar, acabou meu dinheiro, acabou o projeto, não pode, né? Então, mas aí o Flávio veio com essa relação minha de treinar judô e tal, viu, falou, Davi, vamos pensar grande, velho, vamos, eu acho que a gente pensa muito parecido, acho que você tem nosso perfil e tal, vamos fazer isso aqui crescer aqui em Cuiabá e tal. 1 ano e meio, 2 anos, hoje a gente tem 2 polos na Cidade Alta e no Três Barras, a gente tem já mais de 300 crianças aos nossos cuidados. Caraca, meu. Que são 300 famílias, né? Na pandemia agora a gente conseguiu cesta básica para todas as famílias durante 3 meses. Teve a questão que você falou do brand da marca, né? E ter o seu brand, a sua marca, junto com o Flávio Canto, e aí as ideias... Junto com Reação, que já também uma marca. Que também tem a questão dos princípios e valores que vocês coaduram, que são incomuns ali, fica mais fácil você juntar as ideias. Né? E só para fechar esse assunto, assim, eu falo também, e fico até repetitivo, mas eu acho que se alguém me perguntar hoje qual foi sua grande vitória no judô, eu acho que foi ter conseguido trazer um projeto social tão maravilhoso para nossa cidade, que isso sim é impacto para sempre, né? Espero que esse projeto nunca acabe, que é nosso, do nosso coração, e que a gente já está transformando a vida das crianças, né? A gente tem aula de judô, toda criança que faz 1 hora de aula de judô tem 1 hora de aula de educação também, que já, principalmente na pandemia, está ajudando muito no auxílio da escola ali. Assistente social, psicólogo, a gente tem toda a estrutura de atendimento dessas crianças, então a gente sabe que daqui a alguns anos a gente vai ter muita gente aqui ajudando a nossa cidade, nosso estado a ser um lugar melhor. Meu Deus, que incrível, cara. Você falou lá atrás, se você tivesse ido fora, treinar nos Estados Unidos, treinar no Rio e tal, isso não tinha acontecido. Não tinha acontecido. E aí a gente começa a refletir, né? O que é mais importante, né? O que é mais importante? Talvez se eu tivesse ido morar no Japão, eu teria sido campeão olímpico, mas não teria isso. Então... Gostei dessa pergunta, já encaminhando aí pro final, né, nosso episódio. Mas eu queria te fazer essa pergunta, o que é mais importante? E nesse momento das Olimpíadas, a gente tem visto muito em debate algo que foi tabu durante muito tempo, que é a saúde mental dos atletas. A questão da Simone e tudo mais. Como que foi para você se preparar para lidar com esse desgaste emocional e tudo mais? Que conselhos você dá para quem deseja seguir essa jornada? O que você tem a dizer para essas pessoas sobre isso? Cara, eu vou tentar aqui falar de uma maneira geral, porque às vezes para algumas pessoas é a Olimpíada, para outras pessoas é aquele emprego, é aquela promoção, é aquela... Né? Perfeito. Uma coisa que eu fiz, que eu já falei no início, mas não é só falar e as pessoas acharem legal, porque muitas vezes a gente lê um livro, lê uma frase e não coloca isso em prática. Se a gente tiver o hábito de cada coisa na nossa vida, a gente identificar, tenho controle ou não tenho controle sobre isso? Eu tenho controle se eu vou ser promovido? Cara, eu acho que não. Eu acho que você tem controle sobre o horário que você chega, a roupa que você está vestindo, o quanto que você entrega, a pessoa te pede se você entrega ou não entrega. Você tem controle sobre um monte de coisa, mas tem coisas que você não tem controle. Eu não tinha controle se eu ia para a Olimpíada ou não. Eu não tenho controle se eu vou ganhar a próxima competição ou não. Eu tenho controle sobre tudo que está no meu alcance. Eu tenho controle sobre a minha alimentação, sobre o meu sono, sobre o meu treinamento, quanto eu vou me dedicar ao treinamento. E aí você vai leve, você fala, pô, acho que a paz e o sucesso tá nisso. Eu fiz tudo que eu podia, não deu certo, eu fico bem. Já ganhei competição e não fiquei bem, já perdi competição na primeira e fiquei bem. Falei, cara, treinei tudo que eu podia, saí na mão com esse desgramado, mas ele é melhor que eu e me ganhou. O que eu posso fazer? Volto pra casa e vai treinar mais, pô.
Você não foi promovido? Continua trabalhando, continua estudando, continua melhorando, que uma hora vai. E se não for para ser, vai ser outra coisa. Mas eu acho que assim, a hora que você vai deitar, você fala, pô, hoje eu acordei, a hora que eu falei que eu ia acordar, não fiquei enrolando. Fiz meu treino, ajudei a galera, fui lá no projeto, pô, isso, pra mim isso é sucesso, cara, é você conseguir entregar o seu melhor. Aqui dentro, acho que é uma parada até de sentir um pouco de orgulho de si mesmo, assim, sabe? Então assim, eu acredito muito na disciplina, eu acho que a gente tem que ser disciplinado pra tudo, e às vezes o sonho é desconectado com a realidade, né? Tem amigo meu que fala, meu sonho é ser milionário, eu falo, você tá guardando quanto por mês? Nada. Você tá falando da boca pra fora. Você tá falando da boca pra fora. Você tem o sonho de ser campeão, não tá treinando não. Ah, vai, não, sabe, é irritante isso. É um devaneio, não é um objetivo. É loucura, né? Não é sonho, é loucura. Então é isso, galera. Acho que hoje eu diria para cada pessoa, principalmente para parar de sofrer. Quando você joga toda a sua energia no que você tem controle, você deixa de sofrer com o que você não tem controle. Você chega no aeroporto, vai pegar o voo, puta, tempestade, o voo não vai sair. Eu não tenho controle sobre isso, eu fiz tudo que eu podia, volto pra cá. Tipo assim, não fica criando as coisas, sabe? Às vezes o avião ia cair, você não sabe, você tá sendo privado né? Acho que a vida de todo... A gente teria um mundo melhor se todo mundo conseguisse viver dessa maneira, né? Tem uma historinha, não sei se dá tempo, mas bem rápida, uma historinha que ilustra isso, que é uma historinha estoica. O cara tá vindo num barco no meio de uma névoa e encalha numas pedras, né? Aí o cara fica pé da vida com as pedras, estragou o barco do cara e tal. Aí a névoa passa, ele vê que ali tem um penhasco que ele com certeza cairia e morreria. Imediatamente ele fica grato pelas pedras terem parado ele, né? Então assim, quase tudo que acontece na nossa vida são pedras que pararam a gente não sabe se é para bem ou para mal, a gente não sabe o que aconteceria dali, né? Você perdeu um voo, não vai numa viagem que na sua cabeça era maravilhosa, talvez não fosse, talvez, né? E viver assim, eu acho que é mais leve, é menos certeza e mais dúvida, assim, mais atenção do que certezas, né? Se eu tivesse certeza que a minha felicidade, que a minha vida estava na Olimpíada, hoje eu não estaria bem, estaria frustrado, estaria triste, pô, não botei toda a minha felicidade naquilo e não tá naquilo. E talvez, se você coloca toda a sua felicidade na Olimpíada, na medalha olímpica e ser campeão olímpico, você acha que você vai ser o cara mais feliz do mundo, talvez você ganhe a medalha olímpica e se você descobrir que não era isso tudo. Acontece muito. Aí pra lidar com isso, meu amigo... Vocês depositam muito. Talvez seja até pior, né? Minha Nossa Senhora. A gente vê relatos hoje de pessoas que achavam a vida inteira que quando fossem milionários seriam felizes da vida. Aí vira milionário e descobre que não era isso. E aí? Faz o quê? Eu sempre gosto de dar exemplo do Steve Jobs, né? Que ele fala, pô, eu sou bilionário, mas eu não posso ter a cura. E aí? Que adiantou ser bilionário? Acho que foi o Jim Carrey, foi mal. Acho que foi o Jim Carrey que falou assim, eu gostaria que todo mundo fosse famoso, milionário, pra ver que não é isso. Foi o Jim Carrey falou isso também, cara. Cara, pra encerrar, teremos sorteio? Vamos? O que a gente pode sortear pra galera aí, Davi? O que você acha que a galera vai gostar? Acho que uma camiseta da seleção brasileira, né? Porra! Será que eu posso participar do sorteio, meu? Ó, eu tinha falado na camiseta, mas talvez uma mochila, talvez sirva para mais gente. Uma camiseta do meu tamanho talvez não sirva para... A pessoa não vai poder usar, né? Pô, que pode legal. ser uma malinha, uma mochila da seleção. Massa, uma mochila então, pode ser show uma de mochila. bola. Vamos fazer assim, a pessoa para participar do sorteio tem que escrever uma frase, marcar 3 amigos, seguir o meu Instagram e seguir o seu. Show. Qual frase que essa pessoa coloca? Pode ser essa mesmo do Sêneca, alguma outra que você queira idealizar aí, cara? Uma frase, pode ser longa assim ou não? Você que manda, meu. Tem uma frase do Sêneca que eu gosto muito, mas não sei se vai ser essa do Instagram, mas eu gostaria de falar, é assim, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Nenhum ser humano tem o poder de saciar todos os seus desejos, mas todo ser humano tem o poder de não desejar o que não pode ter. Porra, Ou meu. seja... Pesadíssimo, cara. Muito bom. É pesado, mas é boa, né, cara? Porra, meu, Se eu não posso, sensacional, se eu não posso ir para a sensacional. Olimpíada, eu posso simplesmente... Eu tenho o poder de entender e não desejar aquilo mais. E show de bola. Então, maravilha, vai ser essa frase, a gente vai colocar na descrição lá, vou pegar ela certinho. Davi, pô, cara, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Mais uma vez, obrigado aí, Prazer é Sandro, nosso produtor. Obrigado a Dilson, pessoal da Egrégora, pessoal da Puríssima. Pô, obrigado aí, cara, pela força. Felipe, um abraço pra você, meu amigo. E até a próxima, galera. Falou. Fechou? Deixa você falar, cara.